Vamos lá para o primeiro então. A pele é o maior órgão do seu corpo, com uma superfície de até 2 metros quadrados. Ela tem duas camadas principais, a epiderme externa e a derme interna. De acordo com o texto, a superfície máxima coberta pela pele humana equivale a um cubo cuja diagonal em metros é. Então, olha só a informação. Ele me deu que a superfície da pele é 2 metros quadrados. E com isso, ele falou que isso envolve um cubo. Se envolve o cubo, eu consigo tapar todas as áreas dele. Então, essa informação que ele está nos dando é a área total do cubo, ou a área de superfície. Então, ele está falando que a área total é 2 metros quadrados. Sabendo dessa informação, eu consigo determinar a diagonal do cubo? Acho que sim, porque eu vou conseguir tirar a aresta. Para encontrar a diagonal do cubo, lembra? Eu preciso da aresta multiplicada pela raiz de 3. Se eu tiver essa informação, eu acho a diagonal. Então, a área total é dada por qual expressão? Se o cubo for A por A por A, né? Ele vai ter, se as arestas forem A área total é dada pela expressão 6A ao quadrado. Então, 6A ao quadrado equivale aos 2 metros que eu tenho aqui. A quadrado é igual a 2 dividido por 6. A quadrado é igual, simplificando, 1/3. Tirando a raiz, A é igual a raiz de 1/3. Ok? Raiz de 1/3 é igual a raiz de 1, 1. Raiz de 3 não é exata. O que eu preciso fazer aqui? Racionalizar. Racionaliza então. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso aqui vai ficar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, que você pode fazer o quê? Cancelar. Cancelou, pronto. Raiz de 3 sobre 3. Essa é a nossa aresta, a medida está em metros. Ok? Achamos as arestas, agora a gente volta aqui para achar a diagonal. A diagonal vai ser dada por raiz de 3 sobre 3, que é a nossa aresta, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Diagonal é dada por raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso sobre 3. Esse 3 multiplicou 1 aqui, hein? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Cancela a raiz com quadrado. Isso daqui vai dar 3 sobre 3. Então, a nossa diagonal é 1 metro. Isso daí você consegue encontrar na alternativa letra D. Bora para o exercício 2, então. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Vamos lá, separar todas as informações que eu tenho aqui. Olha lá. A aresta da parte cúbica de baixo tem o dobro da aresta da parte cúbica de cima. Então, se essa aresta aqui mede A, quer dizer que essa aresta aqui mede 2A. É isso que ele quis dizer com isso, ok? E outra coisa, ele falou para a gente que levou 8 minutos para encher a metade. Então, eu tenho leite até a metade do recipiente. Como o cubo é constante no seu volume, enquanto ele aumenta do volume constantemente, então todas essas partes aqui, ó, tem partes iguais de leite. Quer dizer que se o leite está na metade do volume, ele também está na metade da aresta. Então, essa aresta está dividida em A aqui e A aqui. É essa a ideia que a gente precisa ter aqui, hein? Ok, o exercício está perguntando
quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante? Bom, o restante é o quê? É o cubinho que está aqui em cima e essa parte desse cubo que está faltando. Vamos ver quanto ele já encheu, o volume já enchido. Então, vou colocar aqui, ó, volume enchido. É dado por quem? Por essa altura, A, vezes essa aresta, 2A, vezes essa outra aresta, 2A. Então, o volume já enchido vai ser 4A ao cubo. Beleza, se isso já foi enchido, quanto falta para encher? Então, o volume restante eu vou colocar aqui. O volume restante é a metade desse daqui que está faltando, que é igual à parte enchida, 4A ao cubo, mais esse cubinho aqui de cima, que é A por A por A, que é A ao cubo. Então, está faltando para eu encher ainda 5A ao cubo. Ok. O que nós vamos fazer para descobrir quanto tempo leva para encher isso? A gente tem o tempo que levou para encher essa parte. A gente vai fazer uma regra de 3 agora. Então, olha só. Eu tenho tempo e tenho volume. 8 minutos foi o tempo que levou para eu encher 4A ao cubo. X de tempo, que é o que eu quero descobrir, e já está em minutos mesmo, não tem problema nenhum, né? Vai encher 5A ao cubo. Multiplica em cruz, vou continuar aqui no lado. X vezes 4A ao cubo, 4A ao cubo, x, é igual 8 vezes 5, 40. 40A ao cubo. Passa o 4A ao cubo, x é igual 40A ao cubo, dividido por 4A ao cubo. O que dá para fazer aí, ó? Olha que beleza. A ao cubo com A ao cubo vai embora. E 40 dividido por 4 é 10. Ou seja, vai levar 10 minutos para encher o restante. Isso nós encontramos na alternativa B. B de Benão. Exercício 3 na tela para vocês. Um paralelepípedo retângulo tem faces de áreas 2 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados e 4 centímetros quadrados. O volume desse paralelepípedo é igual. Então, ele está pedindo o volume dado as 3 áreas, ok? Vamos lá, então, tentar deduzir isso. Bom, vamos chamar que aqui é A, essa aresta é B e essa aresta é C. Vamos falar que a área 2 é essa de frente, 2 centímetros quadrados. A aresta 3, vamos deixar essa aqui com 3. Essa aqui com 2, que é a menorzinha, já para seguir o nosso desenho. E a maior aqui, 4 centímetros quadrados. Mas, na verdade, tanto faz, tá? Então, a gente vai ter que A vezes C é igual a 3. B vezes C é igual a 2. E A vezes B é igual a 4, ok? Temos essas informações aí, de cada área, de cada face do nosso paralelepípedo. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse exercício de duas maneiras. Uma que vai cair num sistema e é um pouco mais longa, e outra mais rápida, mas que tem que ter a visão além do alcance, tá? Então vamos lá primeiro do sistema. O que nós vamos fazer? Isolar o B e o C nessas duas. Então, eu vou ter A vezes C é igual a 3. Então, C é igual a 3 sobre A. Ok? Também tem, então, B vezes C igual a... B vezes C igual a... Vamos usar de baixo que fica mais fácil, tá? A vezes B. Fica melhor para mim. A vezes B igual a 4. Vai ficar, então, B igual a 4 sobre A. Na verdade, você pode usar qualquer uma, tá? Eu quero descobrir o A primeiro. Então, vamos começar descobrindo o A. Então, eu isolei nessa.
e isolei nessa. Então agora eu vou substituir os meus valores nessa aqui e ficar só com A. E aí eu vou ter o seguinte: B vezes C é igual a 2. 3 sobre A vezes 4 sobre A é igual a 2. Multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. Eu vou ter 12A ao quadrado igual a 2. Troca de posição aqui, vai ficar o seguinte: A ao quadrado é igual a 12 sobre 2. Dá para dividir. A ao quadrado é igual a 6. Tira a raiz, A é igual a raiz de 6 centímetros. Então, ó, eu resolvi pegar essa porque essa divisão aqui dava exata, tá bom? E aí eu fico com uma variável mais simples para eu trabalhar. Se eu descobrir o valor do A, eu consigo agora achar o valor do C. Então, eu vou ter que o C é igual a 3 sobre raiz de 6. O que eu tenho que fazer? Racionalizar. Raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. Isso daqui é 3 raiz de 6, raiz de 6 ao quadrado, 6. Simplificando por 3 e por 3, eu vou ter raiz de 6 sobre 2 centímetros. Ok? A próxima que a gente vai ter aqui é a do B. Então, B é igual a 4 raiz de 6. Racionaliza. Raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. Vai ficar 4 raiz de 6 sobre 6. Simplificando por 2 aqui e por 2 aqui, eu vou ter 2 raiz de 6 sobre 3 centímetros. Ok? O volume é dado por A vezes B vezes C. Então, é raiz de 6 vezes raiz de 6 sobre 2 vezes 2 raiz de 6 sobre 3. Se você não tivesse racionalizado antes, teria que racionalizar agora no final. Isso daqui vai dar raiz de 6 vezes raiz de 6, dá 6. Vezes o 2 que está aqui fora, e esse raiz de 6 continua. Sobre 2 vezes 3 aqui embaixo. O que a gente pode fazer? Esse 2 vai embora com esse 2. E esse 6, esse 3 eu simplifico por 3. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Então, nós vamos ter que o volume é dado por 2 raiz de 6 centímetros cúbicos. Ok? Outra forma de fazer. Então, vamos lá. Eu sei que A vezes C é igual a 3. A vezes B é igual a 4. E B vezes C é igual a 2. Coloca tudo numa equação só. Só que agora eu vou fazer o seguinte, multiplicando todos os termos. Então, eu vou ter A vezes C que multiplica, A vezes B que multiplica, B vezes C. Isso daqui vai ser 3 vezes 4 vezes 2. Não tem problema nenhum, eu posso fazer isso. Se a multiplicação desse lado é mantida, aqui também é. Olha o que vai acontecer aqui agora. Então, eu tenho A vezes A. Então, eu tenho A ao quadrado. Vezes B vezes B. Eu tenho B ao quadrado. Vezes C vezes C. Eu tenho C ao quadrado. Vezes 3 vezes 4 vezes 2. 12 vezes 2, 24. Mas veja que isso está muito perto do volume, mas não é o volume. São todas elas elevado ao quadrado. Tira a raiz. Tira a raiz do ABC ao quadrado. Isso é igual a 24. Como está todas elevado ao quadrado, eu posso escrever assim, ó. Vou continuar aqui, ó, porque minha folha está acabando. Vai ficar raiz de A ao quadrado, ABC ao quadrado, igual a raiz de 24. Cancela a raiz com quadrado. Olha quem sobra desse lado. A vezes B vezes C, que é exatamente o volume. Então, o volume é raiz de 24. Fatora esse 24. 24 por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1.
Como é raiz quadrada, junta de 2 em 2. A cada 2, 1 sai da raiz. Fica na raiz, fica na raiz. Então, eu vou ter 2 raiz de 6 centímetros cúbicos. Isso está na alternativa B de bola. Ok? Vamos para o último exercício, então. O que acontece com o volume de um paralelepípedo quando aumentamos a largura e a altura em 10% e diminuímos a profundidade em 20%? Bom, se eu aumento 10 na largura, 10 na altura e tiro 20 na profundidade, a única alternativa que você não deve marcar é que o volume não se altera, ok? Porque nós estamos falando de porcentagem. Então vamos ver como que isso fica, ó. Então eu vou falar que o meu volume inicial aqui, ó, o inicial vou chamar de VI, e aqui eu tenho o volume final, tá bom? Ele é A por B por C, é um paralelepípedo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a largura e vou ganhar 10%. O que é ganhar 10% na largura? Então a primeira aqui, ó, ganhar 10% significa multiplicar mais 10%. 10% é a mesma coisa que 0,1. Mas se você multiplicar por 0,1 só, você está diminuindo. Então tem que ser o que tem mais os 10%. Para você manter o que tem, você tem que multiplicar por quanto a sua aresta? Por 1. Porque A vezes A é A. Então se eu pegar o 1 mais os 10%, 1,1, eu vou para o novo A. Olha lá. Então, o novo A ficou 1,1. Mesma coisa vai acontecer com a altura. A altura era C, vai ganhar mais 10%, então o que significa que ela vai multiplicar por 1,1. E a nossa profundidade vai perder 20%. Perder 20% significa ficar com 80% restante. 80% restante significa multiplicar o B por 0,8. Então, é 0,8 B, ok? Então eu tenho que o volume inicial do meu paralelepípedo é A vezes B vezes C. E o volume final desse paralelepípedo é 1,1 A vezes 0,8 B vezes 1,1 C. É essa transformação que vai ocorrer. Fazendo todas essas continhas aqui dos decimais, eu vou ter que o volume final é 0,968 do ABC. Mas quem é o ABC? É o nosso volume inicial. Então, o volume final é igual a 0,968 do volume inicial. Ou seja, esse volume está pegando cerca de 97%. Né? 96,8% do inicial. Isso é aproximadamente 97%. Ou seja, o volume aconteceu o que se ficou com 97%? Diminuiu quanto? 3%. E isso a gente encontra na alternativa C. De Vai Corinthians! Valeu, galera! Deixa seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!